Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos! Eu só vou tirar aqui e pôr no silencioso para não ficar vibrando aqui na nossa live. E enquanto o pessoal vai chegando aí, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre melasma, os segredos mais ocultos de tudo aquilo que você não sabe sobre melasma. Se você tem manchas no seu rosto, você nem sabe direito se isso é melasma, ou se alguém já te disse que é melasma, ou se você lembrou de alguém que tem melasma, pega esse vídeo e compartilha com essa pessoa, porque essa é a primeira aula de um ciclo de algumas aulas que a gente vai falar sobre melasma para que você aprenda a cuidar do seu melasma em casa. Eu até vou dar uma corridinha aqui no WhatsApp e avisar o pessoal lá que a gente tá ao vivo. Então, olha só, eu estou em casa hoje, então é domingo, né? Se você tá assistindo essa live também depois, talvez você escute os barulhos do vizinho, os cachorrinhos e tudo mais, mas tá tudo certo. Isso é domingo, né? Aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, também tá bem fresquinho, né? Tem um chimarrão para acompanhar. Mas o papo mesmo é falar sobre o que nunca te contaram sobre o melasma. E é interessante falar sobre isso porque, como esteticista, como professora universitária, muitas vezes eu percebi o quanto o melasma foi utilizado de uma forma meio mitológica, assim, né? Então é como se a pessoa que tem melasma, ela tá fadada para o resto da vida, até meio que se acostumar com ter melasma ou não. Não é bem por aí, né? Existem sim maneiras bem eficientes de se trabalhar com melasma. No começo, assim, da minha vida profissional, eu tive algumas ocorrências muito severas de melasma em clientes e por algum motivo a combinação de coisas que eu utilizei naquele momento funcionou e funcionou muito bem. E eu meio que me encantei pelo assunto melasma e acabei entrando de cabeça estudando isso. E hoje eu posso dizer que sou, assim, uma especialista no tratamento de melasma, principalmente aqui na minha região. A gente tem muitas pessoas de pele, foi uma colonização mais europeia, então a gente tem muitas pessoas de pele muito branca com melasmas muito escuros. E aí, talvez algumas pessoas que vão assistir essa live aqui vão morar em lugares diferentes, né, de climas diferentes, então a gente vai precisar ajustar alguns pontos, mas isso não significa que o tratamento também da mesma forma não vai funcionar. Mas o que é importante, né, que a gente saiba sobre melasma para que a gente possa começar a andar em direção a um resultado que seja definitivo e também que seja real, né, duradouro. A primeira coisa a se falar sobre o melasma é uma coisa que eu sempre digo assim, anota no teu caderno mental. Melasma é como uma criança braba, então tudo que você vai fazer com ele, né? O melasma ele é uma mancha delicada, então pensa sempre numa criança braba. Ele é uma mancha delicada, é uma mancha irritada e é uma mancha que precisa ser tudo feito com muito carinho. Eu vejo que talvez a principal conduta, vamos chamar de errada, mas nem que seja, não chega a ser errada, a principal conduta problemática no tratamento dos melasmas é o quanto de intensidade é colocado nele. Geralmente são usados peelings muito resistentes, muito abrasivos, né, ativos muito fortes e a pele não dá conta disso. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o melasma é um sistema de proteção. Então, primeira coisa, vamos saber se você tem mesmo melasma. Para você saber se a mancha que você tem é um melasma, existe uma dica que fala assim, você divide o rosto no meio, tá? Se a mancha estiver presente dos dois lados, então vamos pegar, por exemplo, o buço, né? Tem pessoas que têm a mancha no buço. Divide o rosto no meio. Se a tua mancha está dos dois lados dessa divisão, provavelmente seja um melasma, ok? Se ela tá só de um lado, ela pode ser
uma mancha que pós-inflamatória, que pigmentou, ela pode ser uma mancha solar, ela pode ser uma mancha que veio de algum ativo, de algum produto que você usou. Mas via de regra, o melasma sempre será bilateral, tá? Então, primeira coisa, vamos observar se realmente essa mancha é um melasma. Divide o rosto no meio e observe. Onde estão geralmente localizados os melasmas clássicos, né? Região de buço, acima aqui das sobrancelhas, e às vezes ele vem até aqui, né, nessa região. Maçã do rosto é o mais clássico, geralmente é o primeiro que aparece. Então, se você não tem, ou ficou na dúvida, ou tem facilidade de pigmentar o rosto, observa nessa região abaixo dos olhos. Às vezes ele começa só um escurinho, e aí ele vai se intensificando com o passar do tempo. Tem pessoas também que tem nessa região lateral, assim, do rosto, bem na bochecha. E existe aquela mancha clássica, né, aquele melasma clássico, que ele é o formato da borboleta. Ele vem nessa região e aqui tem a asa da borboleta. Existe também, gurias, um tal de melasma corporal. Ele é bem raro, eu já observei em 2 ou 3 pessoas, assim, inclusive uma delas um homem, né, que é realmente nessa região, assim, é como uma mancha acobreada, ela é uma mancha mais densa. E o melasma corporal a gente trata da mesma forma, e talvez até com um pouquinho mais de intensidade, porque a pele corporal, ela é um pouco mais grossa do que a pele da face. Então, primeiro ponto, identifica se você tem um melasma. Se você não tem um melasma, não precisa sair da live, você pode assistir ela até o final, porque as dicas de clareamento, as dicas de cuidado, elas vão servir para as duas coisas, para uma mancha comum, para uma mancha pós-inflamatória e também para a mancha do melasma. Mas vocês vão perceber que a minha conduta de trabalhar com o melasma, ela é muito mais carinhosa, mais sutil, mais delicada, porque eu aprendi que em se falando de melasma, menos é mais. Tá? Então, primeira coisa, tudo aquilo que você tem lá, que você passa, que você aplica, que você faz abrasão, segura o coração, deixa esses ativos guardadinhos ali, porque a gente vai ter um momento só para falar disso, né? Só dos ativos, dos tratamentos, mas vamos entender por que que ele é assim dessa forma e por que que muitas vezes os resultados que você tentou não vieram. E como começa o melasma? A gente precisa entender como começa esse pigmento, para que a gente possa identificar em que momento do melasma a gente tá? Então, a gente tem uma célula chamada melanócito, né? Até o nome é parecido. O que que o melanócito faz? Ele é uma célula especializada em produzir o pigmento da sua pele. Então, a gente vai ter melanócitos que são ativos e produzem uma melanina, que é a cor da nossa pele. Uma melanina mais escura, uma melanina mais avermelhada. Outros ainda têm os melanócitos que produzem uma melanina mais clara. Então, isso dá a diferença de tom da nossa pele. A quantidade de melanócitos que eu tenho, que tem uma pele clara, e uma pessoa que tem a pele negra, por exemplo, é a mesma. No entanto, é a quantidade que ele produz de melanina que muda um pouquinho de pessoa para pessoa. Esse melanócito, eu costumo dizer que nas peles onde a gente tem a presença de melasma, ou a gente tem a presença de uma predisposição a manchas, uma pele que pigmenta rápido, né? Pega sol, já bronzeia. Esse melanócito ali, ele é como se fosse uma mãe super protetora. Porque qual é a função desse melanócito? Cada melanócito leva pigmento, né, leva cor para um grupo de células, que pode variar de 30, 50 até 100 células, dependendo da região em que ele se encontra. No rosto, nós temos mais melanócitos. Então, sempre que você vai se expor ao sol ou que você vai pegar calor, proteja mais o seu rosto, porque naturalmente ele vai pigmentar mais do que as células do seu corpo, ok? Essas células do rosto, né, quando elas têm esses grupos de células, é como se ela fosse uma galinha choca, assim, ela é uma mãe super protetora. A função desse melanócito é produzir uma corzinha, um pigmento, que vai ser
levado para essas células que estão próximas, né? Que são as células da nossa pele mesmo, nossos queratinócitos, né? Os corneócitos também. Mas é para que em cima delas fique uma casinha de pigmento, como um guarda-chuva, né? Por quê? Porque ele entende que quando a radiação do sol vier para essa célula, aqui é onde está o núcleo, né? Todas as informações importantes, as características genéticas daquela célula, tá tudo protegido. Então, veja só, tudo que o melanócito faz quando ele produz um pigmento é abrir um guarda-chuvinha em cima de cada uma das células da nossa pele. Então, é incrível o trabalho que essa célula faz. O que a gente quer fazer quando a gente vai trabalhar um clareamento? A gente quer ir lá, remover o guarda-chuvinha e deixar a célula novamente exposta, sem cor, sem um pigmento extra. Então, você percebe como o corpo começa a ficar em conflito? Se ele percebeu, né, que aquelas células ali precisam de mais proteção, ele vai lá e produz mais guarda-chuvinha, mais pigmento em cima dela, e acontece que você vai lá e tira, ele fica assim, tá, mas o que ela tá fazendo, né? Vamos produzir mais. Daí ele produz mais. E se ele produzia um guarda-chuvinha, ele vai produzir 2, 3, 4, porque ele sabe que em seguida você vai lá e vai remover. E esses processos de pigmentação, eles acontecem porque chega nessa célula mãe, nessa célula choca protetora, que existe ali um risco. O corpo, de alguma maneira, leva uma informação e diz para ela assim, olha, aqui existe a possibilidade da radiação solar modificar essa célula e você ter um câncer. Alguma coisa está errada. E ela corre e vai lá e protege essas células. Então, o pigmento, ele é um indicativo de que existe alguma alteração nas informações que estão chegando ali para aquela célula. E essas informações, elas podem ser uma alteração hormonal, elas podem ser uma agressão externa, por exemplo, você foi lá, fez o buço, né? Arrancou ali os pelinhos, arrancou as células ali, a pele ficou exposta. Você vai pegar só o que ela disse, gente, ela ficou maluca. Vai lá e bota o pigmento ali para proteger essas células que ficaram vulneráveis. Ou ainda, você vai e faz um peeling. Você vai e faz uma sessão de laser, você faz uma limpeza de pele, você tá com uma alergia no teu rosto. O pigmento que apareceu ali não é por acaso. A pele identificou que existia um perigo e colocou ali uma proteção extra para você. E aí eu fico doida, né? Doida de ver o mecanismo corporal e fico muito grata, porque o corpo é muito inteligente. E aí quando vem a esteticista cabeçuda, vai lá e arranca esse pigmento e não traz nada de contribuição para a pele, é óbvio que não vai funcionar, porque o corpo não perde a sua inteligência. Se ele está trabalhando com esse mecanismo ali, seja um estímulo externo, um estímulo hormonal, seja um estímulo, por exemplo, não tá carregando... Calma, depois eu vou deixar salva a live, qualquer coisa, para quem não conseguir acompanhar. Calma, respira, não fiquem nervosos. Pode ser um estímulo emocional também, né? Dentro da estética vibracional, a gente observa, inclusive, as nossas emoções, os pensamentos e os sentimentos. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa noção de que o nosso corpo está o tempo todo criando possibilidades para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais expansiva. A gente é que não entende ele, beleza? E o que acontece? Nesse mecanismo de proteção, para que ele realmente funcione, a gente tem alguns elementos que precisam estar presentes. A gente precisa fazer o clareamento, ou seja, remover o pigmento que tá já na pele. Então, a mancha que já existe ali. E até aí, a gente já sabe que funciona assim. Mas existe o processo da despigmentação, que muitos
muitos colegas não utilizam e talvez você também não sabia que funcionava assim. O que é esse processo? É a gente ir lá no melanócito com ativos, com técnicas, com produtos e dizer para ele assim: calma, você não precisa mais produzir todo esse pigmento. Uma latinha de tinta só chega. Percebe? Não precisa mais essa loucura, não se estresse mais. A gente vai lá e dá um dia de spa para que ele se desestresse. Então o que a gente faz é fornecer para ele tudo o que ele precisa para reprogramar essa memória de proteção. Porque às vezes você já está usando protetor solar, você já está usando um meio externo, um boné, um chapéu, você já faz todos os cuidados, mas a célula está pirada. Ela ainda não entendeu que ela pode parar esse processo estressante de produzir pigmento. E esse é o segundo elemento de um tratamento que realmente funciona. É a gente fornecer para essas células, para esses melanócitos, tudo que ele precisa para não produzir mais esse excesso de pigmento. Como que a gente faz isso? A gente tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é por via tópica, ou seja, a gente faz um produtinho, uma fórmula específica, com antioxidantes, com produtos dermorrelaxantes e tudo o que for necessário para que esse melanócito fique tranquilo. A gente pode trabalhar também com técnicas de reprogramação celular, né, a nível energético, porque as células são apenas a parte micro do nosso todo. Aquilo que uma célula está apresentando de defeitos ou problemas no seu funcionamento está presente em nós. Então a gente precisa olhar para essas emoções, para esses processos e desprogramar essa maneira de funcionar. Reativa, estressada, né? E muito mais elementos que estão presentes com isso. Vou dizer para vocês assim, desses 12 anos trabalhando com melasma, eu percebi que existe um padrão no comportamento das mulheres que possuem melasma. Então, se você tem melasma, depois você comenta aqui para mim se isso confere ou não. A grande maioria das mulheres com melasma são mulheres extremamente focadas, assim. São mulheres que vão, que fazem acontecer, que não tem medo da coisa, sabe? Bota o peito, encara as coisas e faz acontecer. A grande maioria das mulheres que eu atendo com melasma são mulheres que em algum nível têm problemas no seu relacionamento ou tiveram problemas no seu relacionamento e não conseguiram ainda superar isso. Mas o que acontece? Como são mulheres muito fortes, independentes, sabe? Mulheres altivas, o que elas fazem? Elas engolem tudo isso, botam embaixo do tapete e seguem em frente. É como se elas não pudessem se permitir ficar vivendo esse processo ou mesmo se livrar dessa dor que tá ali. São mulheres que tiveram grandes decepções, mas são as mais fortes que eu conheço. E aí o que acontece? Ela se sente desprotegida, ela cria mecanismos para se proteger e esses mecanismos vão se apresentar das formas aonde você tem um órgão de choque, como a gente fala. Tem pessoas que os órgãos de choque, às vezes é o estômago, né? Se estressou, fica com dor de estômago. Se estressou, tem um probleminha na bexiga, tem um probleminha... Tem pessoas que quando se estressam, que quando passam por situações muito complexas emocionalmente, liberam essa complexidade e essa carga emocional na sua pele. Tem pessoas que têm processos alérgicos, tem pessoas que têm melasma, tem pessoas que têm acne. Então, qual é o teu órgão de choque? Se você está aqui olhando esse conteúdo sobre melasma, o teu órgão de choque é a pele. Porque a pele é aquilo que dá o primeiro contato com o ambiente. Ela te protege e ela separa você do demais, né? Daquilo que está fora e o que está dentro. E aí, quando eu faço um mecanismo de pigmentação, isso me indica que eu estou me protegendo.
E talvez isso seja tão oculto e tão inconsciente que você nem sabe que você ainda tá passando por esse processo. E tá tudo bem, porque de repente, tá? De repente, isso é presente também. Você já superou o processo, você já passou por isso e você vai passar um creminho aqui e o teu melasma vai desaparecer. Ali no TikTok, um comentário que uma menina falou assim: eu não sei o que eu fiz, mas do nada o meu melasma sumiu. Não é do nada. Aquela carga emocional foi liberada, ela reprogramou o seu sistema sem nem perceber e seguiu em frente. Mas o que acontece, gurias? Quando o pigmento está instalado no corpo físico, é necessário uma ação física. Seja um peeling, seja aplicar um produto, seja qualquer coisa externa física, porque ele tá já incrustado na tua pele. E aí o processo dá para clarear um melasma em casa? Óbvio que dá, desde que eu esteja presente, que é um sistema de proteção muito reativo, é uma mancha muito delicada e que se eu fizer o passo a passo certinho, eu vou clarear a mancha que já existe no corpo físico, eu vou reprogramar o meu sistema emocional para que ele comece a trabalhar diferente e eu vou dar novas instruções para que essas células comecem a entender que elas podem fazer um processo diferente de pigmentação. E aí você trata o seu melasma em casa, de forma tranquila, de forma contínua e equilibrada. E aí olha só que interessante, existe um processo de memória nas células, assim como existe o nosso processo de memória. Quando você remove o pigmento de uma célula, ela tem lá uma informação que é o sistema operacional dela. Proteja, porque existe perigo. E aí, por que a maioria dos tratamentos não funciona? Porque não é dada para a célula uma informação diferente. Ela continua achando que ela precisa pigmentar. Todas as vezes que você retira um pigmento, você precisa dar uma informação para essa célula. Porque veja, se na tua vida real, né, lá no teu trabalho, chega no trabalho, alguém te dá uma informação. Você trabalha no setor de cadastro, tá? Você vai lá e todos os dias você chega, cadastra alguma coisa. Se um belo dia o teu chefe resolver que esse setor de cadastro não vai mais existir e simplesmente, deixa por isso, percebe que você não vai nem saber o que fazer? Você vai ficar cadastrando coisas sem nem ter um setor de cadastramento. Nada mais é do que isso. A gente remove o pigmento, e isso é a parte fácil. Essa, acreditem, é a parte fácil. E aí a gente traz para esse melanócito a informação de que tá tudo bem. A gente removeu e agora você pode trabalhar de forma diferente. É essa informação que é o processo mais demorado e que é o processo que requer que você tenha mais atenção. Isso pode levar até 60 dias para acontecer, se você fizer todos os dias de uma forma bem certinha. Então, o tratamento completo de um processo de melasma pode levar de 30 a 90 dias. E a gente vive, né, trata a vida inteira. Então, pode melhorar. O que acontece também quando a gente começa um tratamento de melasma, se ele feito da forma correta, em 30 dias, todo o melasma superficial deve ter saído. Ou seja, tudo que está nas camadinhas superficiais, isso pode corresponder até 60% da cor desse melasma. Então, 30 dias, a gente retorna, faz fotos de novo e olha, o que mudou? 60% da cor deve ter saído. Se não saiu, o tratamento não está correto. Por quê, guris? Porque esse melanócito, essa célula que produz o pigmento, ela fica localizada nas camadas mais internas da nossa pele. Ou seja, para nós aqui, isso não dá nem 1 milímetro de profundidade. Mas a nível celular, isso vai corresponder a inúmeras camadinhas, 200, 300, 500, dependendo, né, de quão grossa é a tua pele. E ela tá lá, entre as camadas superficiais e entre as camadas mais internas. Então ela fica ali, no meio.
Todo pigmento começa nessa parte interna, porque essa célula que produz o pigmento está aqui. Ela produz o pigmento e ela vai espalhando para as células e aí elas vão subindo, a nossa pele vai tendo um processo de maturação, né? Então as células se dividem, vão subindo, subindo, subindo até que ela escama e cai fora, né? Mas a nossa pele está sempre escamando. Então, o que acontece? A nossa mancha, ela não começa aqui onde a gente enxerga. A nossa mancha começa aqui embaixo. E aí ela vai subindo, subindo, apareceu. Quando você está vendo a sua mancha, a parte interna da sua pele está muito mais pigmentada. Esse é o grande pepino. Por quê? Todo pigmento, né, que está nessa parte de cima, a gente consegue tirar em 30 dias. O que ficou aqui para baixo é algo que a gente precisa de mais tempo, que a gente chama de melasma dérmico. É aquele melasma que mesmo após o tratamento com produtos, ele não sai. Porque o produto que a gente passa, ele fica aqui, ele não pode passar dessa região, né? A nossa pele é um sistema impermeável, ele é especializado para que nada passe, senão tudo que você passaria ia entrar dentro de você. Então esse sistema impermeável, infelizmente, impede que a nossa pele clareie esses melasmas dérmicos. Então a gente vai ter o melasma epidérmico ou o melasma superficial, que é o que vai sair em 30 dias. Tá? A gente vai ter um melasma que talvez seja mais profundo, ou que a gente chama de melasma dérmico, e muitas vezes ele está presente nas duas regiões. Então, o que acontece? Tratou 30 dias, saiu tudo, show de bola. É porque o pigmento que você tinha estava só nessas camadas superficiais. Se você tratou 30 dias e ainda tem presença de pigmento ali, você clareou, mas você olha e enxerga esse melasma. É porque esse pigmento aqui tá mais interno. Esse pigmento aqui mais profundo, gurias, ele é bastante difícil de ser tirado com produtos. Esses pigmentos internos aqui, na maior parte das vezes, precisam ser removidos com luz intensa pulsada. Mas isso é um problema para a gente perceber depois. O que eu tô propondo aqui? Que a gente clareie o melasma em casa. Então, em 30 dias, a gente vai chegar aqui. E aí, a gente vai saber se tem pigmento no profundo ou não. Se tem pigmento no profundo, a gente tem duas opções. A gente pode tentar mais algum tempo com os produtos para tentar dar mais uma clareada, e isso pode ser um clareamento de mais 10 ou 15%, tá? Porque essas células, elas estão sempre subindo, né? Subindo e descendo não. Elas estão sempre subindo. Então, daqui a pouco a gente consegue tirar mais um pouquinho do pigmento. Mas se depois de 30 dias tiver muito pigmento ainda, aí a gente opta por fazer então a luz pulsada. E aí lá na cidade de vocês, com certeza tem algum profissional sim que trabalhe com luz pulsada, e se não na sua cidade, algum próximo aí fazendo da forma correta. A luz pulsada é uma baita contribuição, porque a gente explode esse pigmento e faz o corpo absorver. Mas isso é tema para um segundo momento. Então a gente já entendeu o que é o melasma, como ele funciona, como ele começa, e aí de novo, lembra, a mancha que você está enxergando não está da mesma forma embaixo da tua pele, porque ela começa lá dentro, ela está subindo. Então se você não cuidar agora, ele vai piorar. Se você não clarear ele agora, ele vai piorar, tanto em tamanho quanto em densidade, né, de pigmento. Ele vai ficar mais escuro. Então, sim, todos os dias é dia de começar a cuidar do seu melasma. Uma grande coisa a ser falada aqui para que a gente vá fazendo já um fechamento dessa live. A questão toda é que existem fatores que contribuem para esse pigmento piorar. E esses fatores, presta atenção agora, porque isso é muito importante. Não é só o sol que escurece o teu melasma. Esse melanócito ali, essa célula que produz o pigmento, ela tem características muito específicas. Uma delas é reagir aos processos emocionais.
Não adianta você clarear o teu melasma e não cuidar dos teus pensamentos, emoções e sentimentos. Ele vai escurecer da mesma maneira. Então é um orar e vigiar, e sim, daqui para frente, se você quiser realmente clarear o teu rosto. O segundo aspecto, o melasma ou o melanócito, ele também reage às situações externas de fontes de calor. Ou seja, se você toma um banho mais quente, se você fez sauna, piscina térmica, tá fazendo o almoço, né? Tá vindo aquele vapor quente, abriu o forno para olhar o bolo, veio aquele vapor quente, foi estender a roupa lá fora, pegou sol, foi passear com o cachorro na rua, não passou protetor solar, né? O calor, foi na academia, fez uma aula super puxada. O calor é suficiente, né? O infravermelho para pigmentar o teu melasma. E aí você vai me dizer, sim, mas eu não vou poder fazer mais nada? Pode, porque existem produtos específicos para cuidar do controle do calor. Então isso é o assunto da nossa próxima live. Que produtos eu uso? Eu vim de uma família onde não existia essa coisa do cuidado com a pele, né? Eu aprendi isso na faculdade. Então, para mim, o menos sempre é mais, né? Eu gosto de simplificar, não tenho saco para ter 25 produtos para passar. E eu imagino que a maior parte das pessoas também não tenha. Nós temos rotina, temos filho pequeno, temos casa para cuidar, né? A maior parte de nós, mulheres, tem rotinas duplas ou triplas. Então, a gente precisa criar um mecanismo de cuidado que seja possível ser vivido na nossa vida real. Então, esses produtos que eu tô falando para vocês não vão ser 25, 30 mil reais de investimento. Não. A simplicidade é o que cuida do nosso melasma com carinho. Então, de repente, se você tá preocupado aí com a questão de como você vai comprar tudo isso, calma, a grande maioria dos produtos que a gente está falando aqui, vai falar na próxima live, a gente coloca tudo dentro de um só. A gente manda manipular uma fórmula que é específica para ti. É a fórmula para o melasma da pessoa, entende? Cada um tem o seu. Por quê? Porque cada um tem um tipo de pele, tem uma ocorrência de produtos que vai funcionar e outras não. Então, não fique preocupado com o valor. Fique preocupado com os cuidados. Os cuidados são importantes. Então, tudo que piora o teu melasma está presente no dia todo. E se você conseguir reduzir a exposição às fontes de calor, você vai ter mais resultados também. Se você mora numa região fria, por exemplo, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Aqui a gente usa muito estufas, ar-condicionado quente, fogão a lenha, né, lareiras, todas essas fontes de calor, né, que esquentam a minha pele, vão contribuir para o pigmento piorar. Se você mora já numa região quente, se você mora numa região de praia, muito mais, porque você está exposta a esse calor o tempo todo. Então, para que você possa cuidar do teu melasma de forma organizada e segura, é preciso a gente olhar quais são as fontes de calor que você vive e o que a gente consegue diminuir. E o que a gente não consegue diminuir, a gente precisa combater com ativos específicos que a gente vai falar na próxima live ou, né, aula, como você preferir falar. A gente já falou também nos fatores que contribuem para piora. A gente já falou por que a maioria das pessoas não tem resultado, né? Porque é tratado pura e simplesmente a mancha que tá ali. Então, eu tenho um melasma aqui, beleza, tá aqui o teu produto, vai lá, compra tal coisa, usa, e aí o que acontece? Você tira a mancha que está instalada, mas você não diz para a pele o que ela deve fazer, você não reprograma essas células e essa memória de pigmento e você continua com as mesmas condutas no teu hábito diário. E aí, em uma semana, talvez até menos, o melasma tá todo de volta. Mãe, mas você quer dizer que então agora eu vou tratar o melasma e no verão ele não vai voltar? Vai voltar. Óbvio que ele vai voltar. Porque essa memória, gente, é quantos anos de melasma você tem. Vamos fazer uma conta assim. Se você tem melasma há 5 anos, talvez você vá lidar com mais atenção por 5 anos. Porque, né, aquilo que você criou por 5 anos não vai ser removido em um dia.
Se você tem melasma há 10 anos, você precisa pelo menos se organizar para cuidar com carinho desse melasma por 10 anos. Se você tem melasma há 1 ano, é 1 ano de cuidado maior. Porque o que acontece? No primeiro ano depois desse tratamento, você vai ter um escurecimento aí de uns 50%, talvez, né? Porque existe ali uma memória, um funcionamento, né? Esse é um hábito da célula, é um vício que ela tem, pigmentar, pigmentar, pigmentar. O trabalho dela, ela foi feita para isso. Então, no primeiro ano pós-tratamento, né, quando ele é feito da forma correta, não existe milagre, gente. Ele vai sim escurecer um pouquinho. Escureceu 50%, eu continuo a minha conduta de cuidado, automaticamente ele vai se alinhar. No segundo ano, esse escurecimento vai cair para 10%, talvez. De novo, continua a minha conduta, ele vai melhorar. No terceiro ano, ele mal vai dar uma pigmentadinha, só para você lembrar que você ainda tem lá um resquício de memória. Porque imagine que para essa célula é como parar de fumar, né? É um hábito que ela tem de anos, muitas vezes, e que ela precisa perder isso de forma gradual. A gente vai fortalecendo um novo hábito. As células, gente, são iguais a gente. Pensa num hábito que você tem, num vício quando eu digo, sabe, não necessariamente seja assim, mas é um hábito que você tem que você não consegue perder. Tipo comer pão, fazer dieta, né? Então, a célula também precisa desse time. Então, sim, você consegue se livrar do melasma, mas entenda que é um processo de ensinar ele a agir de forma diferente. Você vai cuidar do teu melasma. Então não é tipo assim, vai chutar ele embora. Não, ele esteve ali para cuidar de você todo esse tempo. A gente é que enxerga isso de uma forma errada. Ai, o melasma é horrível. Eu entendo sim que quem tem melasma sofre muito. Sofre muito, porque além daquela mágoa que tá lá dentro, que não tá sendo vista e não tá sendo trabalhada, é o primeiro cartão de visita que tá no teu rosto. Eu entendo que a maquiagem não tá cobrindo, que você tá se sentindo feia, triste, mas é preciso a gente também olhar pro nosso corpo e entender que ele tá te mostrando alguma coisa. Então, a gente já viu também que a maioria das pessoas vai poder realmente ter uma vida normal logo após fazer o seu tratamento para melasma. E isso é muito legal. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, né, são essas noções mais básicas de como o melasma começa, porque a gente não consegue lidar com algo que a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer o processo para conseguir fazer o invertido, né? Para conseguir mudar a chavinha lá que faz o clareamento. A nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, pela parte da manhã. Então, se você não puder participar ao vivo, não tem problema. A live vai ficar salva aqui no meu feed. Você pode assistir de novo, pode fazer suas anotações. E aí a gente vai falar na próxima aula sobre realmente os ativos, o que a gente precisa ter. Aí você pode pegar lá o que você tem guardadinho, o que você já tá usando, pra gente ver. Isso aqui fica, isso aqui sai. A próxima aula também é gratuita, a gente vai falar também sobre como esse processo acontece, o que você usa antes, o que você usa depois, o que precisa comprar, o que você vai mandar manipular e o que daquilo que você já tem ali não vai ser utilizado mais. Então, isso também pode acontecer. Então, até a próxima aula, eu espero que possa ter contribuído com você. Então, aproveita, dá o seu like, comenta ali depois no feed, compartilha essa live com quem você sabe que tem melasma e gostaria de tratar isso em casa. E vamos lá, um grande domingo a todos, beijo grande!